É. Olha aqui, pronto. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente está recebendo um grande amigo, que é o Máximo Bompiani, que vai falar sobre bruxismo, uma coisa que quase não acontece no consultório da gente, né, Máximo? E agora, em época de pandemia, tá que tá, né? O Máximo é um especialista em mestre em DTM e dor orofacial pela São Leopoldo Mandique. É pós-graduado em reabilitação oral pela PCD, especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e o mais importante de todos, que ele é ex-professor de prótese e implantodontia na PCD de Pinheiros. E nosso amigo. Obrigada por estar conosco, Máximo. Eu que agradeço. Fala que a gente quer ouvir. Vamos lá. Bom, eu acho que essa apresentação ela vem num momento bem oportuno, né? Numa época que, como a Rose falou, em pandemia, eu não sei qual foi a experiência de cada um, mas eu posso dizer que no meu consultório eu tive um aumento, no ano passado, um aumento muito, muito grande das consequências decorrentes do bruxismo, né, de uma maneira geral. Muita fratura de dente, muita pulpite no ano passado, e, enfim, foi realmente impressionante, e já estão saindo vários artigos agora científicos de pessoas que justamente estão pesquisando, enfim, o que aconteceu no ano passado, as repercussões da pandemia na cavidade oral, enfim, já estão saindo esses artigos. Bom, a ideia é um pouco atualizar, né? Vamos dar um contexto da situação atual. Vamos falar um pouquinho sobre o bruxismo, que eu acho que é o que mais interessa, é o que mais chamou o grupo, né? Vamos falar um pouquinho só de dor orofacial, porque tem uma relação, mas vai ser só uma apresentação agora no início, não vamos aprofundar muito nisso. E vamos falar um pouquinho de disfunção temporomandibular, que estão todos relacionados, né? Mas dor orofacial e disfunção temporomandibular eu vou falar só um pouquinho no início, só para dar o contexto, né? E depois a gente aprofundar um pouco mais no bruxismo, e na verdade na questão do bruxismo eu não foquei tanto na etiologia, enfim, toda a parte teórica do bruxismo. Eu foquei mais na parte do tratamento, porque é uma apresentação de 30 a 45 minutos, mais ou menos, então não dá para aprofundar muito, né? Okay. Então a gente vai direto como se fala, para a parte prática, que eu acho que é o que interessa mais, né? Espera um pouquinho. O slide não está passando. Oi, tinha travado o computador. Okay. Já chamei meu assistente de 19 anos de idade, que é quem domina a técnica. Bom, vamos lá. Então, vamos começar... Olha, ele está travando. Eu não consigo passar. Bom, vamos falar sobre dor orofacial, primeiro item que eu quero falar. Eu vou tentar reduzir a tela. Vamos ver se eu consigo reduzir a tela, se eu consigo... se ele pesa menos... Espera um pouquinho.
Ok. Então, vamos lá. Estão me escutando bem? Sim. Ok. Então, vamos falar de dor orofacial. Então, a dor orofacial é toda dor que é associada aos tecidos moles e tecidos mineralizados da cavidade oral e da face. Ela pode se manifestar na pele, né? A origem da dor orofacial pode ser na pele, pode ser nos vasos sanguíneos, ossos, dentes, glândulas e músculos. Enfim, na verdade, a odontologia, até pouco tempo atrás, ela focava só em dentes, né? Dentes e ligamento periodontal. E foi de poucas décadas para cá que começou, então, a ter essa preocupação sobre expandir a visão e entender a dor orofacial como um contexto da atuação do cirurgião dentista, né? A origem da dor orofacial, ela pode ser, então, de problemas odontogênicos, que odontogênicos ela pode ser, então, de dentes, né, como a gente está acostumado, e tecidos periodontais. Começa a ser um pouco de novidade para o cirurgião dentista, né? Então, as cefaleias, geralmente são as cefaleias tensionais, que são as cefaleias que a gente pode atuar, né? Depois nós temos também patologias neurogênicas, que já são um pouco mais raras, né, como nevralgia do trigêmeo, por exemplo. Dores musculoesqueléticas, né, então nós temos a fibromialgia, por exemplo, que pode acontecer, bastante comum. Dores psicogênicas, então são as dores de origem psicológica, enfim, causadas pelos transtornos de humor, né, como ansiedade e depressão. E aí, felizmente, mais raros como câncer, por exemplo, infecções também, pode ser as dores, as dores orofaciais, essas já são mais comuns. Fenômenos autoimunes, como também a fibromialgia, pode acontecer, trauma tecidual, enfim, como um todo, todas as formas de trauma tecidual, né? Saindo um pouco da dor orofacial, indo para a disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular é um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e as estruturas associadas, né? Então, a disfunção temporomandibular, ela não envolve só a face, ela envolve a articulação, ela envolve os músculos, mas não só os músculos do sistema mastigatório, mas sim os músculos do sistema estomatognático como um todo, que envolvem toda a face, né, do paciente. Esse slide eu considero importante para justamente quem é clínico entender aonde ele, como clínico, pode enxergar sinais e sintomas na disfunção temporomandibular, né? Então, o primeiro sinal e sintoma que a gente pode ver de um paciente com DTM é dificuldade, dor ou limitação para abrir ou movimentar a boca. Então, um exemplo que você pode fazer para saber se o seu paciente tem ou não limitação de abertura de boca, limitação de movimentação da boca, é peça para ele mostrar qual é a mão que ele não usa para escrever, enfim, no dia a dia. Geralmente a mão esquerda. Na mão esquerda, peça para ele usar o indicador e o dedo médio e colocar na abertura de boca. Esses dois dedos, se ele não conseguir abrir o tamanho desses dois dedos, isso significa que ele tem uma limitação na abertura de boca. Se ele abrir normalmente ou se ele abrir a mais que isso, está dentro da normalidade. Então, esse é um bom indicador, é um bom teste para fazer, porque às vezes o paciente tem uma pequena abertura de boca, mas é o tamanho dele. Se ele tem, se a complexidade dele é pequena, ele vai ter uma abertura de boca pequena. Agora, se é uma pessoa grande, que tem o corpo grande e abre muito pouco a boca, então pode ter uma dificuldade de abertura de boca fazendo esse teste. E essa limitação ela pode ser de origem muscular, então a musculatura, quando ela está muito retesada, quando ela está muito tensa, as fibras musculares elas precisam de ATP para se alongar. Se a gente aperta com muita intensidade, o bruxismo, o que é? Uma contração involuntária dessa musculatura. Então, se nós estamos apertando essa musculatura, essas fibras musculares estão ficando contraídas por muito tempo, elas estão consumindo ATP nessa contração. No momento que ela precisa do ATP para relaxar essa fibra muscular, a actina e a miosina, que precisam fazer o movimento de relaxamento, elas não conseguem fazer, por quê? Porque não tem mais ATP para fazer o relaxamento muscular. Então, essa limitação de abertura ela pode ser de origem muscular, por falta de energia dentro do músculo, e falta energia dentro do músculo porque ficou apertando por muito tempo, ou pode ser de origem articular também. Então, um deslocamento de disco sem redução. O que é o deslocamento de disco sem redução? É aquele deslocamento de disco que o disco se desloca, geralmente ele se desloca para anterior,
e não volta, né? Ele não recaptura, o disco fica deslocado para o anterior, por exemplo. E aí isso, ele vai criando, ele embola ali na frente, ele forma uma bola ali na frente da cabeça da mandíbula, e quando a cabeça da mandíbula quer se deslocar, ela quer se movimentar, ela bate naquele disco que está deslocado anteriormente. Então, esse é um exemplo de limitação de abertura de boca por uma disfunção articular, né? Outro sinal e sintoma da disfunção temporomandibular é a incoordenação muscular. Então, incoordenação muscular, ela pode vir, por exemplo, você consegue identificar quando o paciente tem, por exemplo, abertura de boca com desvio. Então, no momento que ela faz a abertura de boca, a boca desvia, mas ela corrige, né? Então, quer dizer, no final da abertura de boca, então o paciente vai com a boca abrindo, oscilando, e no final ela fica na posição correta. Então, isso é uma incoordenação muscular. Quando é um problema articular ou um problema muscular, geralmente tem um desvio de boca, mas para um lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, que é sempre o lado oposto, o lado que ele se movimenta é o lado oposto do problema articular, né? Ou do problema muscular. A incoordenação muscular, não. Na abertura de boca, ele abre com movimento torto, só que ele no final ele corrige porque as duas cabeças da mandíbula se posicionam corretamente. Outro sinal e sintoma de DTM também são ruídos articulares, né? Então, pode ser estalo e crepitação. O estalo, ele pode ser, enfim, tanto na abertura quanto no fechamento. O estalo normalmente não precisa de nenhum aparelho, de nenhum estetoscópio para escutar o estalo, mas se tiver um estetoscópio, ele ajuda, né? Ele ajuda a identificar estalos que sejam mais delicados, né? E crepitação é aquele som de areia, né? Então, o que seria a crepitação? Crepitação é quando o disco articular não está bem posicionado ou ele já está consumido, então o atrito da cabeça da mandíbula com a fossa articular causa esse arranhar, né? esse som de areia, né? Então, aí já é uma disfunção temporomandibular de origem articular, tá? O ruído na TM, tá? O travamento mandibular também pode ser articular ou pode ser muscular também, né? Se ele for articular, como eu expliquei antes, por exemplo, um deslocamento de disco sem redução. Agora, ele pode ser muscular também. É muito comum, quando você pergunta para o paciente, para pacientes que têm a DTM, que você pede para ele como que você faz durante a manhã, na hora que você acorda, você consegue abrir a boca? E é muito comum o paciente falar que de manhã ele não consegue abrir a boca e ele precisa fazer uma série de movimentos com a mandíbula para conseguir abrir a boca. O que aconteceu? Durante a noite, no bruxismo do sono, ele ficou apertando com muita intensidade, essa musculatura, então, perdeu a sua energia, porque a musculatura contraída, ela comprime os vasos sanguíneos. Se comprime os vasos sanguíneos, não vai sangue para dentro do músculo. Se não vai sangue para dentro do músculo, as fibras musculares não têm aquela energia, aquele ATP que eu falei antes, para conseguir relaxar, né? Então, é muito comum quem tem disfunção temporomandibular de origem muscular não conseguir abrir a boca pela manhã por estresse muscular, porque ficou apertando durante a noite. Mas pode ter também o articular também. A boca trava, ou trava de boca aberta, ou trava de boca fechada, né? Quando trava de boca aberta, é comum aquela situação onde o paciente, por exemplo, vai bocejar, a cabeça da mandíbula ultrapassa a eminência articular, e aí não consegue fechar, né? Então, tem que fazer aquela manobra, que você faz a pressão nos molares, empurra para baixo, solta a musculatura, para reposicionar ele, né? A reposicionar a mandíbula em posição, né? Outro sinal e sintoma de disfunção temporomandibular são dores nos músculos, né? Então, é muito comum, quando o paciente falar que sente dor na região ou cansaço, a gente tem ali um pouco, duas linhas mais para baixo, cansaço em masseter e temporal. Então, a pessoa aponta dor, por exemplo, em ângulo de mandíbula, é muito comum, na região posterior do ramo ascendente, que são todas as áreas do músculo masseter, né? São áreas de inserção do músculo masseter. Então, ângulo da mandíbula, a base da mandíbula, região posterior ascendente do ramo da mandíbula, ou, se não, na origem do músculo masseter, que é no arco zigomático, né?
uni ou bilateral, isso também independe, porque depende do lado que ele estiver apertando com mais força. E essa dor, ela pode ser espontânea, então o paciente chega falando que tem essa dor, ou ela pode ser provocada, né? Na verdade, a disfunção temporomandibular, ela se caracteriza por ter essa dor, tanto espontânea quanto provocada. Mesmo que o paciente não sinta nada no seu dia a dia, se você fizer a pressão da maneira correta, e isso provocar dor, isso já caracteriza uma disfunção temporomandibular. E como é que é essa pressão correta? Você pega o teu indicador, então você pode ir no músculo masseter com o indicador, você pode escolher a região da origem, a região do corpo ou a região da inserção do músculo masseter, por exemplo, e faz a pressão. Quanto pressão? 1 quilo de pressão na ponta do seu dedo, né? Então você faz aquela pressão, 1 quilo de pressão na ponta do dedo, e segura por 5 segundos. Neste tempo é que vai dizer se aparece ou se não aparece. Não é só, muitas vezes a gente, principalmente nós, quando não estamos habituados a trabalhar nessa área extraoral, a gente tem um certo receio de palpar da maneira correta, de intervir da maneira correta na extraoral. A gente está mais habituado a fazer intraoral. Então, a gente tem que estar acostumado, assim, a fazer a pressão com 1 quilo de força, e 1 quilo é até a ponta do teu dedo indicador ficar esquemiado, até ela ficar branquinha, né? E aí, com isso, você faz a pressão, e se isso provocar dor, isso é um indicador de sinal ou de sintoma de disfunção temporomandibular, tá? Então, ela pode ser espontânea, o paciente relatando essa dor, ou pode ser provocada. Quando é no temporal, é o mesmo 1 quilo de pressão que você pode fazer. Geralmente, você escolhe o feixe anterior do temporal, porque o feixe anterior ele é mais volumoso, então é onde aparece com mais facilidade, com mais, você consegue visualizar mais, mas você pode fazer também no feixe médio ou no feixe posterior do temporal. E aí você consegue identificar, então, essa questão, se ele está com disfunção temporomandibular ou não, provocada pelo bruxismo, né? Outro tipo de dor que aparece também é em articulação temporomandibular, né? Que ela também pode ser espontânea ou provocada, e ela pode ser uni ou bilateral, não precisa ser bilateral sempre, ela pode ser uni ou bilateral, tá? A dor em região de articulação temporomandibular, você pede para o paciente abrir e fechar a boca, e quando ele fecha, você consegue sentir o côndilo, a cabeça da mandíbula voltando para a posição. E aí você faz justamente a pressão sobre a cabeça da mandíbula, que é o polo lateral da cabeça da mandíbula. Então você faz essa pressão sobre a cabeça da mandíbula, só que aí não é de 1 quilo, você faz de meio quilo, um pouco mais fraco do que aquela que você estava fazendo na musculatura. Se provocador, é porque também é uma disfunção temporomandibular. Aí, no caso, de origem articular e não de origem muscular. Como eu falei antes, o cansaço em masseter temporal, então o paciente pode chegar no consultório referindo que está cansado com a musculatura, ou quando ele come, por exemplo, um churrasco, ele fala, olha, eu como churrasco, depois eu não aguento comer, não consigo terminar de comer, por exemplo, né? Então, isso é um outro sintoma de disfunção temporomandibular. Outra coisa muito, muito comum e que os dentistas não estão acostumados, né? Nós, dentistas, não estamos acostumados a perguntar. Cefaleia, que é dor de cabeça, né? Então, é muito interessante perguntar para o paciente, você costuma ter dor de cabeça? Tem artigos que mostram que até 80% da cefaleia, das dores de cabeça em adultos, são causadas por cefaleia tensional. Então, são aqueles pacientes que chegam falando, eu tenho muita enxaqueca, né? Então, isso é interessante entender um pouco essa diferenciação. O termo enxaqueca é uma classificação, de cefaleia. Para dores de cabeça, para cefaleias, nós temos mais de 300 tipos de dores de cabeça, né? A enxaqueca é um desses tipos, mas o que acontece é que na nossa sociedade, a enxaqueca virou um termo comum para dor de cabeça forte, para cefaleia forte. Então, a pessoa chega falando, eu tenho muita enxaqueca. E aí, você pode ajudar ele a perguntar, essa enxaqueca que você tem, entre aspas, ela foi diagnosticada pelo médico como uma enxaqueca? O termo correto é migrânia, né? Ela foi classificada como uma enxaqueca? Muitas vezes, e na maioria das vezes, a pessoa fala, não, é enxaqueca porque eu tenho essa dor contínua há muitos anos, eu já tenho com muita intensidade. Então, geralmente, 70% das migrânias, quer dizer, 70% das enxaquecas, elas são unilaterais. Então, isso também é interessante. Você sente essa dor de um lado da cabeça
ou dos dois lados da cabeça. Se ela falar que é dos dois lados da cabeça, é quase certo que não é enxaqueca, ainda mais se ela não foi diagnosticada oficialmente por um médico e ela simplesmente está usando o termo enxaqueca. E eu digo isso porque muitos dos nossos pacientes têm muita dor de cabeça, tomam muita medicação para dor de cabeça, muitas vezes até mais de um comprimido por dia. Eu já tive pacientes que tomavam 15 comprimidos de Neosaldina por dia para dor de cabeça, né, para cefaleia intensa, e é uma cefaleia simples de se tratar, porque a cefaleia tensional, a dor de cabeça tensional, que é a que a gente pode tratar, não é nem a que a gente pode, é a que a gente deve, porque quem mexe nesse tipo de dor de cabeça é dentista e fisioterapeuta só. Os neurologistas nem sabem, não vou dizer que não sabem que existe esse tipo de cefaleia, mas nem levam ela em consideração no dia a dia deles. E muitas vezes eles vão trocando de remédio, vários tipos de remédios diferentes para tipos de cefaleias diferentes e não dá resultado. E aí você consegue fazer um tratamento para disfunção temporomandibular, muscular, e você resolve o problema do paciente em 4, 5 consultas, né? Enfim, então eu diria que é um dos sintomas mais importantes e mais comuns da disfunção temporomandibular de origem muscular. E, em alguns casos, o paciente também pode ter o tinnitus, que é o zumbido, né, zumbido de ouvido, que ele pode ser uni ou bilateral também. Ele pode ter plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido entupido, como quando a gente desce a serra, né? E em alguns pacientes também pode dar vertigem. Bom, agora falando do bruxismo propriamente dito, que eu acho que é o foco principal dessa nossa conversa, né? Então, a classificação do bruxismo é uma atividade muscular mastigatória, caracterizada por apertamento e ranger de dentes e ou segurar ou empurrar a mandíbula. O que quer dizer com isso? É todo tipo de contração involuntária da nossa musculatura mastigatória, tá? Ele pode ser isométrico. O que é isométrico? Todo movimento muscular isométrico é aquele que não tem movimento, ele fica contraído. Então, por exemplo, se a gente contrai o ombro, é muito comum também a gente contrair o ombro e ficar com o ombro levantado, né? Isso é uma contração isométrica, eu estou segurando o ombro levantado e ele não tem movimento, né? Mas ela pode ser isotônica também, quer dizer, o paciente fica mexendo a mandíbula para um lado e para o outro, quando ele está tenso, mexe o queijo para um lado e para o outro, e isso também é um bruxismo. Então, pode ser esses dois tipos. E, muitas vezes, ele não depende dos toques dentais. Então, por exemplo, é muito comum em academia, quando a pessoa está fazendo exercício, algumas apertam os dentes, mas outras não apertam. Elas projetam a mandíbula e não fazem toque dental. E isso já é considerado bruxismo, por quê? Porque isso já é uma contração muscular, no caso isométrica, né? Nós temos, então, a classe de bruxismo do sono e bruxismo em vigília. A gente não usa mais bruxismo diurno ou noturno, porque tem pessoas que trabalham à noite, então inverte, né? Então, o que importa é se ele está dormindo ou se ele está acordado. Então, no fundo, assim, resumindo, o bruxismo do sono, ele é uma ordem do sistema nervoso central. Ele é completamente fora do nosso controle, a gente não tem controle sobre ele, e não tem muita coisa para fazer no bruxismo do sono, com exceção do uso da placa. A placa é um santo milagre para o bruxismo do sono. Porém, a gente tem o bruxismo em vigília, e esse é o que é mais deletério, esse é o que causa maiores danos, né? E o bruxismo em vigília, é importante entender que ele é um hábito adquirido. O bruxismo em vigília, a gente se acostumou a apertar os dentes ou a manter a musculatura contraída, mesmo que não tenha o toque dental. A gente se acostumou a fazer esse movimento de uma forma inconsciente. E daí é que é importante, dentro da terapia da disfunção temporomandibular, existe uma fase que se chama terapia cognitivo-comportamental, né? O que significa essa terapia cognitivo-comportamental? A gente explica para o paciente que ele está fazendo esse gesto, e aí é interessante porque 80% dos pacientes, na primeira consulta, afirmam que não têm bruxismo, né? Que não apertam, que não contraem. Na segunda consulta, eles falam, é verdade, eu nunca tinha reparado, eu aperto, agora eu percebo que eu aperto os meus dentes. Enfim, nessa terapia cognitivo-comportamental, o que significa terapia TCC, terapia cognitivo-comportamental? Terapia é tratamento,
cognição é conhecimento. Então, você leva o conhecimento para o paciente, explicando para ele que ele está tendo aquela contração de uma maneira inconsciente. E o comportamental é que, na verdade, a gente quer que ele mude o comportamento dele. Então, uma vez que agora ele sabe que ele está fazendo esse movimento inconsciente, que ele está ou apertando os dentes ou que ele está mantendo a mandíbula contraída, ele passa, então, a tomar esse conhecimento e não apertar mais. Eu estou insistindo um pouquinho nessa terapia cognitivo-comportamental, porque é um dos maiores instrumentos que nós, que trabalhamos com disfunção temporomandibular, temos. No fundo, o trabalhar com o conhecimento do paciente e com essa mudança de comportamento é o mais importante que a gente tem. Então, quando o paciente vem para o retorno das consultas de disfunção temporomandibular, sempre a gente cobra, no bom sentido, sempre a gente pergunta para o paciente como que ele está em relação ao apertamento. Ele lembrou do não apertar, né? Essa é uma informação muito importante. E o que eu acho que não está aqui na apresentação, mas que eu acho que é interessante vocês saberem, e que vai ajudar muito os pacientes de vocês, é ensinar o paciente qual é a posição correta, né? Então, qual que é a posição que a gente quer que a nossa mandíbula fique para que a nossa musculatura esteja em repouso, para que ela não esteja em atividade de parafunção, né? Que isso é uma parafunção. Qual é a posição? A gente sempre fala para o paciente, letra M em inglês, né? Então, se você falar agora, se você, né, falar M em inglês, você vai perceber que o seu lábio fechou, que isso é importante, mas que os seus dentes não tocaram. E isso vale para vocês passarem já para os pacientes de vocês, né? Já toda vez que perceber que tem um paciente com disfunção temporomandibular com cansaço, já dizer para ele, olha, letra M em inglês, você vai conseguir com que essa musculatura fique em repouso. E isso você vai repetindo o maior número de vezes possível por dia. A nossa musculatura, ela foi feita, os nossos dentes, a nossa musculatura, eles foram feitos para se tocarem 20 minutos por dia, né? 20 minutos por dia se a nossa musculatura estiver em repouso. Então, aí conta a mastigação, conta a deglutição. Quando a pessoa tem uma atividade de parafunção como o bruxismo, ela salta desses 20 minutos para 840 minutos de apertamento, né? Então, é uma sobrecarga muito grande. A musculatura não foi feita para isso, os dentes não foram feitos para isso, e aí vai. O periodonto não foi feito para isso, e aí vai, né? E aí começam a aparecer todos os problemas, né? Eu olhei no relógio aqui, são 8h34, o tempo voa. Eu estou achando que eu vou pular um pouquinho esses conceitos mais teóricos e estou achando que a gente podia passar para a placa, ou enfim, para o controle do bruxismo. Acho que vai Ok. atingir mais o desejo, né? Então, eu vou passar um pouquinho o bruxismo em vigília e bruxismo do sono. Nesse slide, só falando que o bruxismo em vigília que gera DTM muscular. Então, o bruxismo do sono, a gente sabe do recurso da placa, e já vou antecipar que sim, a placa é importante para ajudar no controle do bruxismo do sono e principalmente no controle dos danos causados pelo bruxismo do sono, principalmente nos dentes, né? Mas o mais importante é, reforçando a questão do bruxismo em vigília, né? É fazer o paciente tomar consciência daquilo lá e começar a controlar o apertamento ou a contração muscular. Esse slide eu acho interessante porque ele mostra que, então, existem 4 tipos de bruxismo em vigília, né, que são essas parafunções. Uma delas, enfim, os nomes não importam tanto, é o clenching, que é um apertamento com toque dental. Esse apertamento leva à fadiga muscular. Esse daí a pessoa realmente ela fica cansada, é o paciente que chega falando, eu estou com a minha musculatura cansada, eu não aguento mais, eu não consigo comer uma carne, que eu estou cansado não consigo mastigar, né? Depois tem outro tipo que chama light touching, né? Que o light touching ele pode ser com toque, ele vai ser sempre um toque leve dos dentes, então a pessoa fica tocando os dentes e o mais comum é que ele fique tocando constantemente, o dente fique tic, tic, tic nesse toque contínuo, né? Então é esse com contato repetitivo. Mas pode ser também com contato estático, dos dentes só estarem tocando.
E aí você vai falar, bom, mas isso daí leva ao estresse muscular? Sim, leva, né? Porque a musculatura não foi feita para ficar nesta contração muscular que levou ao toque desses dentes, né? Depois tem o chamado bracing, que é uma contração muscular sem toque dental, como eu falei, por exemplo, no caso da academia, quando a pessoa está correndo e ela projeta a mandíbula, né? Então, quando ela projeta, ela está contraindo o masseter, ela está contraindo o temporal, ela está contraindo o pterigoideu medial e ela está contraindo o pterigoideu lateral. E o pterigoideu lateral, nesse movimento de protrusão, ele estressa com muita intensidade e gera muita dor próximo ao arco zigomático, tá? Então, o bracing também é muito comum. E o twisting é mais raro de ver, é a movimentação mandibular sem toque dental, a pessoa fica movimentando o queixo de um lado para o outro. Tá? Bom, vamos falar então do controle do bruxismo, né? Para a gente fazer o controle do bruxismo, primeiro a gente precisa confirmar que tem o bruxismo, a gente vai ver alguns exames que servem para isso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de medidas gerais, tratamentos comportamentais, tratamentos... O farmacológico eu não entrei muito a fundo, porque na verdade ele foge um pouco da nossa alçada, e o odontológico, que é o que mais nos interessa, né? Então, os exames, eu vou correr um pouquinho nessa parte, porque não é muito a rotina de quem não trabalha com DTM. Os exames mais importantes é a eletromiografia, que é menos específico, mas o melhor, o padrão ouro, é a videopolissonografia, né? Mas eles têm seus resultados bastante limitados, eles possuem grande variabilidade nos sintomas, tanto objetivos quanto subjetivos, e também tem ausências de índices clínicos delimitados, né? Então não é muito claro. A polissonografia, que é o padrão ouro, que é o melhor, ele é considerado um exame caro, porque você tem que ir no centro, no centro de exames laboratoriais. Ele tem suas limitações técnicas, né, porque você está dormindo numa cama que não é tua, num ambiente que não é teu, então não é a tua rotina, né? Você tem dificuldade na disponibilidade física. Fecha a porta. Você tem dificuldade na disponibilidade física, porque você tem que se deslocar até ao centro de análise de exames. Tem a variabilidade inter e intra-individual, no sentido que você pode ter bruxismo essa noite e na noite seguinte não ter. Ou você pode ter um pouco de bruxismo essa noite e na noite seguinte ter muito mais. Então, você foi fazer o exame por uma noite e o resultado não é tão confiável. E depois tem outra coisa, que os técnicos desses centros que fazem a polissonografia, eles não estão habituados a avaliar masseter e temporal, eles não colocam os eletrodos em masseter e temporal. Tá? Bom, e aí agora vamos entrando sim já o que interessa um pouco mais, porque isso já influencia então nos nossos pacientes com bruxismo, né? Isso já até agora era um pouco mais teórico, não era tanta rotina de vocês. Higiene do sono. Higiene do sono hoje é considerada uma das coisas mais importantes para o paciente com bruxismo. Então tem todos esses itens aqui que eu não vou ler para não ser repetitivo, mas higiene do sono envolve muito mais coisa, né? Então higiene do sono envolve um quarto silencioso, um quarto escuro. Higiene do sono envolve até, se for preciso, você não dormir no mesmo quarto do seu companheiro e da sua companheira se ele roncar, por exemplo. Porque se ele ronca, se ele ou ela tiver a apneia obstrutiva do sono, eles vão te tirar do sono profundo. E o grande problema é que quando você sai do sono profundo, o nosso repouso muscular completo, ele só é atingido na fase 4 do sono não REM, quer dizer, a fase do sono profundo. Quando nós temos o sono interrompido, seja por barulho, seja por luz, por exemplo, televisão ligada no quarto, que é luz intermitente, né, mais claro ou mais escuro, ou por uma pessoa roncando do seu lado, por qualquer motivo que seja, ou pela sua própria apneia obstrutiva do sono, ela te tira do sono da fase 4. E o bruxismo ele vai acontecer na divisão entre a fase 3 e a fase 4. São 4 fases. A 3 é a mais profunda, a 3 é a quase profunda e a 4 é a mais profunda. É nesta fase que acontece o bruxismo. Então, se você está sempre nessa fase porque alguma coisa está te impedindo de chegar na fase 4, você vai ampliar os teus momentos de bruxismo. Por isso que, então, o interessante é a questão da higiene do sono, ela é muito importante para você não ser impedido de chegar na fase 4 do sono, que é a fase mais profunda. Essa é uma das coisas mais importantes hoje consideradas para a disfunção temporomandibular. Tá?
Tem também o biofeedback, né, que é uma técnica de relaxamento monitorado, onde você acompanha, na verdade, o paciente então passa a ter mais consciência do seu corpo, e ele vai te dando feedback, ele vai te dando retorno das alterações, das sensações que ele teve. Então, por exemplo, você pode pedir para ele, no momento que ele se pegou apertando os dentes, como é que ele estava, o que ele estava fazendo. É uma técnica, enfim, mas essa já é um pouco mais específico para quem trabalha com disfunção temporomandibular, né? Exercício de relaxamento, isso você pode ajudar. Eu confesso que eu não vejo grandes resultados nas técnicas de relaxamento da musculatura da face. O que eu vejo de resultado essas automassagens eu acho que são interessantes, mas não é que eu vejo grandes resultados, mas eu estou querendo focar no que é importante para ajudar na rotina de vocês no dia a dia, né? Então, é o último item, a termoterapia, né? Essa é muito importante. O que é a termoterapia? É a aplicação de calor ou frio. Na verdade, o frio ele é indicado para quem mora, por exemplo, em cidades muito quentes, como Goiânia, por exemplo, aí pode ser o frio. Mas o ideal, se possível, é trabalhar com calor. Então, como que funciona a termoterapia? Bolsa de água quente, isso é muito importante para o seu paciente que tem dor de cabeça, que está com a musculatura cansada, comprar. Existem aquelas bolsas em gel que não são muito grandes. Essas bolsas têm uma tendência a não segurar a temperatura que a gente quer, que é a temperatura que a pele suporta, pelo prazo de 20 minutos. A gente precisa que esse calor fique por 20 minutos. Então, o ideal é que seja realmente uma bolsa de água quente, e essa bolsa de água quente aplicada na região do masseter e do temporal, né? Ao mesmo tempo, porque é uma bolsa grande, ela vai cobrir parte da orelha, vai cobrir parte da bochecha, mas isso não importa. O que importa é que esse calor fique por 20 minutos, pelo menos uma vez ao dia. Então, para o paciente segurar essa bolsa, eu particularmente acho desconfortável, porque ele pode até cansar essa musculatura do ombro, do trapézio, enfim, do braço, e aí também gera outro problema. Então, o que eu recomendo para o meu paciente? Não é o ideal, não é o suficiente, mas é o que funciona na prática. Aquece uma bolsa de água quente na temperatura que a pele suporta, coloca um pano seco sobre essa bolsa de água quente e coloca ela em cima do teu travesseiro. E vai dormir com essa bolsa de água quente cada dia virando para um lado. Um dia dormindo do lado direito, um dia dormindo do lado esquerdo. Dessa maneira, você consegue, então, levar calor para dentro do músculo. Lembra que eu falei que a musculatura, quando ela está estressada, ela comprime os vasos sanguíneos. Se comprimir os vasos sanguíneos, ela não tem como relaxar. Se ela não tem como relaxar, é que ela tem todos os problemas do bruxismo. Quando você aplica o calor, você faz, além da vasodilatação, o próprio calor é energia térmica, e essa energia térmica fornece ATP para o músculo conseguir relaxar. Bom, aí tem tratamentos comportamentais da ansiedade, que aí envolvem técnicas que fogem um pouquinho da nossa, né, da nossa alçada, que é a mudança no estilo de vida, não vai entrar bem na rotina do clínico geral. A hipnoterapia, que também não tem muitos resultados, e o método ecológico, que é você tem aplicativos, como, por exemplo, desencoste seus dentes, que o paciente programa o tempo que ele vai tocar, é um alarme que toca, e ele vai, esse alarme faz o paciente lembrar de relaxar aquela musculatura. Então, ao longo do dia, ele está trabalhando, toca o alarme do celular dele, ele olha e fala, opa, eu estava com os dentes encostando, lembra da letra M, que é o relaxamento muscular, e isso vai fazendo, então, com que ele se habitue. Lembra daqueles 840 minutos que eu falei, que é sobrecarga muscular? Ele passa, então, a diminuir esse tempo, porque cada vez que ele lembra, esse tempo vai diminuindo. Então, depois de uma semana, o bruxismo cai, porque o organismo já vai se acostumando a ser lembrado. Não é todo mundo que se habitua a esses aplicativos, porque o alarme acaba incomodando se for muito frequente, né? Aquele alarme tocando o tempo inteiro, né? Toxina botulínica, tão polêmica, né? Tão falada, tão na moda. Não vou explicar, acho que todo mundo já conhece o mecanismo de ação, né? Ela bloqueia o impulso nervoso, né? naquele ramal final, na placa motora, ela bloqueia o impulso nervoso de chegar no músculo, né? O problema da toxina botulínica, quem trabalha com disfunção temporomandibular não é muito favorável, ela é usada em última opção, última mesmo opção, porque a toxina botulínica, ela
além de ser uma toxina por si só, mas isso não é o problema. O problema é que ela vai bloqueando, e cada vez que você injeta a toxina botulínica, ela bloqueia aquele terminal nervoso, né, daquela placa motora. Mas, depois de 4 a 6 meses, ela cria um pequeno ramal, esse ramal volta a dar inervação para aquela placa motora, ela volta a funcionar. O problema é que esse ramal vai ter 20% a menos de eficácia do que a primeira placa motora. E isso, conforme você vai aplicando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai estar reduzindo cada vez mais o estímulo elétrico de chegar, nem elétrico, né? Mas enfim, o estímulo neurológico de chegar na placa motora, né? E o problema é que um músculo, quando não é utilizado, isso já se sabe em pessoas que sofreram, por exemplo, acidente de carro, por exemplo, quando a musculatura não é utilizada, o que ela vira? A fibra muscular se transforma em tecido, ela é substituída por tecido adiposo. Então, você está criando uma pessoa com tecido adiposo na face, além dos problemas estéticos que você vai gerar no futuro, você vai gerar problemas funcionais, né? Além disso, a gente tem que pensar que o bruxismo, o que ele é? Lembra que ele é uma ordem do sistema nervoso central, o bruxismo noturno, ele é uma ordem do sistema nervoso central, e essa não tem como ser controlada. Se a ordem do sistema nervoso central vem para um músculo que está enfraquecido, nós temos outros músculos que vão fazer essa função. Então, o que acaba acontecendo na prática? Se você aplicou toxina botulínica no masseter e no temporal, você vai ter, por exemplo, o pterigoideu medial, que é um músculo vertical também, em sobreuso. Então, ele pode ter dor e ele pode ter hipertrofia, entendeu? No pterigoideu medial, que é o pterigoideu, aquele que é interno da mandíbula. Tá? Então, a toxina botulínica não é recomendada para quem trabalha com disfunção temporomandibular, só em último caso, quando o paciente não aderiu a nenhum tratamento, não usa placa, não aceitou nenhuma das técnicas de terapias cognitivo-comportamentais e não aderiu ao tratamento de vir no consultório fazer o tratamento. Aí você acaba usando toxina botulínica como última opção. Bom, esses outros não vou entrar para a gente poder passar um pouquinho mais. O TENS, o ultrassom não é tão utilizado na face, porque o ultrassom ele é o calor que entra em profundidade, então na face ele não é muito seguro. Mas o TENS sim, o TENS é um aparelho que é muito utilizado por nós, que trabalhamos com disfunção temporomandibular, ele é muito eficaz, altamente eficaz, por permitir maior fluxo sanguíneo para a musculatura. Tá? Ele é um aparelho simples, o paciente fica deitado 20 minutos ou 40 minutos, dependendo da programação do aparelho, e ele é extremamente eficaz. Ele é usado em consultório. Ele não é feito em casa. O fato é que ele precisa de repetição contínua, né? O paciente precisa vir no consultório. Se ele estiver aderindo bem ao tratamento, ele não precisa vir com tanta intensidade, né? Se ele estiver usando a placa bem usada, se ele estiver fazendo os exercícios de relaxamento, ele vem a cada 15 dias, a cada mês, em alguns casos a cada 2 meses. Né? Agora, se não for um paciente que segue aquilo que a gente recomenda, aí ele precisa voltar com bastante frequência. O laser, ele é utilizado também, ele aumenta o metabolismo celular, enfim, ele melhora uma série de fatores dentro da musculatura. O problema do laser é que esses nossos aparelhos de laser, eles emitem uma quantidade muito pequena e muito pontual, e dá um resultado muito pequeno na musculatura. O laser ele dá melhores resultados na própria articulação temporomandibular. Chega com dor na ATM e ele indica com o dedo, porque existe uma diferença. Quando ele indica com o dedo indicador, é uma dor pontual, geralmente é na articulação temporomandibular. Quando ele indica dor com a palma da mão, é porque toda a musculatura está dolorida. Então, aí o laser quase não vai fazer nenhum efeito. Ok? Bom, tratamentos odontológicos, hoje se considera que a oclusão quase não faz nenhuma influência, salvo casos de mau posicionamento muito grosseiro, né? Mas hoje já não se recomenda mais tratamento ortodôntico para controle de disfunção temporomandibular, reabilitações, seja com acréscimo ou com remoção de estrutura dentária, já não se recomenda. E aí sim o uso de protetores intraorais, que são as placas, né? As placas estabilizadoras, que são as placas de Michigan, né? O problema da placa é que ela depende da adesão do paciente, né? E depois de um ano
esses artigos mostram 20% de adesão. Bom, falando de placas oclusais, Rose, você me controla o tempo, tá bom? Você me diz quando você acha que tem que interromper. 8:50 agora. Isso, você me fala quando você acha que é bom interromper. Tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pular um pouquinho esses slides e vamos direto para o que interessa da placa propriamente dito, tá bom? Tá. Vamos falar, placa rígida ou flexível, então hoje já não existe mais dúvida, o que importa é placa rígida, a placa flexível ela funciona como se fosse um efeito chiclete, ela acaba hiperestimulando a contração muscular, então não se usa mais placa flexível, nem se pergunta mais se quer placa em silicone ou não, tá? Ela tem que ser rígida em resina, tá? Bom, a placa, mais para frente tem outros slides, mas enfim, a placa ela tem a função de, a oclusão na placa ela tem que ser contatos cêntricos, né? Então, quando o paciente morder, tem que ser contatos cêntricos, todos os dentes têm que estar contactando, os dentes posteriores um pouco mais fortes, o contato dos dentes posteriores um pouco mais fortes do que os contatos dos dentes anteriores, o toque dos dentes anteriores um pouco mais leve. É muito importante permitir que haja uma liberdade para posterior, a chamada cêntrica longa, né? Então, quando a pessoa relaxa essa musculatura, a mandíbula tem uma tendência a se posicionar um pouco mais para posterior, e essa liberdade precisa existir. Então, quando fizer o contato em máxima intercuspidação, já libera um pouco a posição mandibular para posterior, né? Para que todos os dentes possam se movimentar com facilidade, indo um pouco para posterior, que é chamada de relação central, se bem que a relação central é um pouco discutível em relação à articulação temporomandibular, porque também não é interessante posicionar, por isso que não se posiciona para a disfunção temporomandibular, não se fala em posicionar a mandíbula pressionando a mandíbula para posterior, porque se você pressiona a mandíbula para posterior, você pressiona a região do retrodiscal, que é a região mais inervada, e é uma região que não é bom que seja pressionada, e além disso, se você pressiona para posterior, nos movimentos de lateralidade, a mandíbula, quando ela faz o movimento de lateralidade, quando ela vai, por exemplo, se vai fazer uma lateralidade direita, o côndilo da direita, ele precisa ir para posterior. Então, não é bom pressionar a mandíbula para posterior, porque tem que ter liberdade na cabeça da mandíbula posterior. Tá? Então, mas sim, quando a musculatura relaxa, sim, aí ela permite ir 1 ou 2 milímetros no máximo para posterior, então essa cêntrica longa é bom que seja permitida. Outro fator importante da oclusão da placa é a lateralidade, que seja sempre em canino, né? Então, evitar a função de grupo, jogando as cargas da lateralidade em canino, e aí vem essa aqui, quando os caninos entram em contato, há uma interrupção imediata da ascensão dos músculos masseter e temporal, não chega a ser uma interrupção total, mas enfim, existe, reduzindo a magnitude da força aplicada, né? Enfim, o mesmo fala a linha de baixo, o alívio que traz a guia canina, né? E o último ponto da placa, da oclusão da placa, é a protrusão, né? Quando você faz a protrusão, então tem que tocar os anteriores, né? A placa normalmente ela é feita no superior, né? Na arcada superior, não na arcada inferior. Por que não na arcada inferior? Porque para a arcada inferior você precisaria, para alcançar os dentes superiores, você precisaria de uma plataforma, porque tem que existir o toque. Isso é outra coisa muito importante. Não deixar nenhum dente sem toque, porque dente sem toque gera extrusão, ok? Então, se for na placa na arcada inferior, ela precisa ter uma plataforma na região anterior, e isso gera um problema, porque se você põe uma plataforma na região anterior, você evita o que os lábios se fechem. E existe uma tendência natural que a pessoa, quando o lábio não se toca, ela queira forçar o fechamento do lábio, e isso aumenta o bruxismo. Então, por isso que se faz normalmente a placa na arcada superior, porque aí ela já cobre a região posterior, a região dos incisivos inferiores, sem impedir o fechamento do lábio. Uma coisa interessante também na placa é que a resina aquela resina na vestibular que vai na região do incisivo lateral, outro incisivo lateral, ela não é obrigatória. Se o paciente estiver com dificuldade de fechar, essa resina vestibular pode ser removida para que ele consiga fechar o lábio, isso vai gerar mais repouso muscular para ele. Tá?
Bom, a placa, enfim, ela tem várias teorias do seu funcionamento, né? O desengajamento oclusal, então os contatos bilaterais posteriores em MIC. Quando você faz contato bilateral posterior em MIC, não é que você cria espaço para a ATM, porque não é que ela aumenta o espaço. Ela, na verdade, ela funciona como uma abertura de boca, né? Por isso que a placa também não é bom que seja muito fina, porque se ela é muito fina, ela praticamente não gera nenhuma rotação de mandíbula, então as cargas oclusais continuam aplicadas nos mesmos pontos. Quando você faz a placa um pouco mais espessa, você consegue ter, então, um espaço para a tua articulação, o disco sempre se posiciona um pouco mais para o anterior, então ela vai ficar posicionada numa posição favorável em relação ao disco. Tá? A alteração da dimensão vertical, enfim, você está recuperando a dimensão vertical. Se você recupera a dimensão vertical, você está... Isso para aqueles pacientes que perderam a dimensão vertical, né? Então, se você recupera essa dimensão vertical, você está colocando a musculatura na sua posição ótima, na sua posição funcional, né? Isso, musculatura, dimensão vertical reduzida, aumenta a atividade muscular, porque o paciente está tentando sempre buscar aquela dimensão vertical que ele perdeu, né? Eu vou pular um pouquinho esses slides, porque são mais teorias, né? E vamos um pouquinho mais para a parte prática, né? Olha, então, estabilização dos contatos oclusais excêntrica, né? Outra coisa importante, a placa, ela elimina, neutraliza, pelo menos temporariamente, enquanto o paciente está usando, os desarranjos oclusais grosseiros, né? Ela, na verdade, o que ela faz é uma oclusão perfeita naquele momento que está sendo usado, né? Então, eu falei que a oclusão tem pouca relação com a disfunção temporomandibular, mas não é que não tenha nenhuma relação. O que dá interferência, o que causa disfunção temporomandibular são interferências grosseiras. Então, a placa ela elimina essas interferências grosseiras enquanto o paciente está dormindo. Aquela teoria de que quando tem uma interferência grosseira, naturalmente o paciente dormindo vai ranger sobre aquela superfície numa tentativa de gastar aquela superfície, né? Como eu expliquei antes, a placa ela proporciona uma posição articular mais estável, funcional e fisiológica, e estabelece uma posição condilar mais estável anterior à terapia definitiva e neutraliza o reflexo neuromuscular condicionado. Rose, eu teria mais apresentação para fazer, não sei se acho que seria interessante talvez interromper para poder fazer perguntas. Eu acho que agora a gente começa com as perguntas. Tudo bem? Ótimo, porque eu tinha mais assuntos, mas são outros assuntos que não são exatamente em relação à placa. Tá bom. Então, vamos lá. A Etiana, ela perguntou sobre o aplicativo, aquele desencoste. Tem Desencoste outros? seus dentes. Tem outros? Existe um aplicativo, tem um que não é brasileiro, que eu não me recordo o nome agora, me fugiu o nome agora, mas só que aí são pagos. Por isso que agora, na verdade, eu nem lembro porque eu acabo não usando. São pagos. O desencoste seus dentes, ele é interessante. Bom, eu confesso que eu tentei usar, eu não me adaptei com ele. Eu acho que o alarme tocando com repetição, eu particularmente achei cansativo, mas para nós ele pode ser interessante, para nós profissionais, porque você consegue aquele biofeedback, porque na hora que ele toca o alarme, o aplicativo ele te oferece que o paciente escreva o que ele estava fazendo naquele momento, e se naquele momento que tocou o alarme, ele estava ou não apertando. E é interessante que, com o passar do tempo, se o paciente é regrado, ele vai começar a apresentar distanciamento a cada alarme, esse distanciamento de que sim, estava apertando. Então, no início vai ter um monte de sim, estava apertando, e depois, com o passar do tempo, vai começar a ter um monte de não estava apertando. Isso significa, então, que ele começou a tomar consciência, seja cognitiva, quer dizer, seja sabendo, mas seja também inconsciente, que o organismo vai se acostumando a não apertar. Entendi. O Dixon aqui, ele está perguntando, quando se tem uma reabilitação mutuamente protegida, se seria dispensado o uso da placa?
Na verdade, fica difícil de usar a placa, né? Eu estou pensando, por exemplo, numa mutuamente protegida, numa prótese total, por exemplo, né? Então, fica mais complicado o uso da placa. Aí, sim, aí acaba sendo função em grupo, né? A oclusão mutuamente protegida é função em grupo, e muito difícil. Eu já coloquei placa em pacientes, por exemplo, com protocolo de Brånemark, mas a retenção é mais difícil, né? A adesão do paciente, ele já está com volume dentro da boca, então eu diria que sim, sobre oclusão mutuamente protegida, como por exemplo uma prótese total, principalmente se ela for superior e inferior, se ela for dupla, eu diria que não tem necessidade da placa. Ok. É que existem outros mecanismos, o importante é entender que o mecanismo da placa, que ele serve apenas, porque a placa ela tem que ser usada apenas durante a noite, a placa não é feita para ser usada durante o dia, não é recomendado. Então, o mecanismo da placa, que é apenas para uso durante o sono, né, me fugiu a frase que eu ia falar agora, porque eu pensei Enfim, mas é isso, numa oclusão mutuamente protegida não tem necessidade, eu estava falando de outros mecanismos, então, por exemplo, a bolsa de água quente é um deles, o TENS seria outro mecanismo, a terapia cognitivo-comportamental. Os dois mais importantes, que eu acho que é interessante que fique dessa nossa conversa, é explicar para o paciente a terapia cognitivo-comportamental, essa explicação e depois a cobrança, né, no bom sentido, de perguntar para ele se ele está cumprindo, e o outro é a aplicação da bolsa de água quente. Com isso, você já vai ter uma boa melhora do quadro de sobrecarga oclusal. Ok. A Etiana está perguntando se tem algum relaxante muscular específico que você costuma indicar. O que se usa... Não, relaxante muscular, na verdade, não tem muito resultado, né? A medicação é uma linha de trabalho que tenta se evitar, né? Por quê? Porque ela promove efeito enquanto ela está sendo usada. Depois disso, ela não funciona. Então, você pode, por exemplo, usar um relaxante muscular numa crise, se o paciente chegou no seu consultório com crise. Então, eu estou com muita dor, não estou aguentando dor de cabeça, aí você faz aquelas pressões que eu expliquei, né? A pressão com o dedo, e você diagnostica que ele tem disfunção temporomandibular de origem muscular, e você precisa dar um resultado rápido para ele, porque ele está com muita dor, né? E aí sim você pode entrar com relaxante muscular, né? Você pode usar um Dorflex, por exemplo, não tem problema. O que eu não gosto muito de relaxante muscular porque ele dá muito sono. O que eu percebo que dá melhor resultado são do tipo da ciclobenzaprina, que seria, por exemplo, o Mitru, por exemplo. Eu tenho usado bastante Mitru, tem dado bons resultados. Ele dá pouco sono, mas também sempre 5 dias, não mais que isso, uma semana, não mais que isso. É emergencial, não é o tratamento propriamente dito. Ok. A Magno está perguntando, o uso da placa de mordida não deve ser limitado, senão o corpo se adapta? Exato. Essa é uma das coisas que não deu tempo de tocar. Sim, o corpo se adapta com o uso da placa. Então, o que acontece? Qualquer coisa que a gente coloque na boca, no início, qualquer coisa que a gente faça, no início vai fazer diferença e vai diminuir o bruxismo, né? Por quê? Porque o organismo não está acostumado àquele toque, àquela mordida. Então, se você fizer uma placa mais grossa, se você fizer uma placa mais fina, se você fizer uma placa de acetato, no começo, eles vão dar resultado, porque o organismo está estranhando aquilo lá, e isso diminui a hiperatividade muscular, diminui o estímulo cerebral. O problema é que, com o passar do tempo, o organismo começa a se acostumar a qualquer um desses aparelhos, né? E aí ele começa a ranger sobre a placa, ou ele começa a apertar sobre a placa. Então, ela começa a perder o efeito dela. Então, existem várias possibilidades que você pode fazer para que isso não aconteça. Então, por exemplo, tem artigos que mostram que existe uma redução da atividade muscular por um tempo maior se você usar a placa estabilizadora, feita da maneira correta, só que você usa 2 semanas inteiras, e no segundo final de semana, dessa segunda semana, você não usa a placa, fica 2 noites sem usar. E aí o organismo desacostuma. Na segunda-feira você volta a utilizar. Então isso daí é uma forma do organismo, enfim, desmemorizar essa situação. Isso então tem artigos que mostram que dá um bom resultado.
Outros artigos mostram que você pode pegar essa placa estabilizadora e fazer modificações na superfície oclusal. Então, a cada 2, 3 meses, porque o tempo que o organismo leva para se acostumar com o uso de qualquer aparelho é de 2 a 3 meses. Depois de 2 a 3 meses, ele volta a ranger em cima desse aparelho. Então, o que você pode fazer é modificar a superfície oclusal. Então, você, por exemplo, numa vez você coloca resina do lado direito, um pouco, bem pouco, mas você coloca um pouquinho de resina do lado direito. Você aumenta, então você desestabiliza, então o organismo vai estranhar. Passa 2, 3 meses, muda o outro lado. Isso é um pouco mais complicado porque poderia gerar extrusão dentária, né? Ou intrusão dentária dos dentes sobrecarregados, né? Mas tem artigos que mostram que sim. Eu sou mais da linha, eu gosto mais da interrupção. Uso 2 semanas, interrompo um final de semana, uso 2 semanas de novo, isso vai gerando essa perda dessa memória do organismo. Eu uso placa há 32 anos. Se eu ficar sem a placa, eu não durmo. Imagina fazer essa coisa sem condições. Eu Não recomendo para existe os essa pacientes. possibilidade. Eu também não consigo dormir sem placa. A minha condição é a placa. Vamos lá, a Márcia está perguntando se a técnica Miosa tem fundamento usar para tratar bruxismo. Não conheço essa técnica, não sei dizer. É assim que fala, Márcia, será? Estou falando certo? Acho que é. Deixa eu ver aqui. Se quiser descrever como é que é a técnica, Deixa eu mas eu ver, vou dar uma peraí. resposta por intuição, não não baseado em evidência, né? Aham. Deixa eu ver. Gente do céu, como é que eu ativo o som dela? Não era profissão deles. Peraí. Celso, cadê você? Te entendo, viu? Você me entende, né? Bastante. Como que eu ativo o som aqui da Márcia? Aí. Ela que tem que ativar. Eu já fui. Eu que eu tinha desativado. Eu fiz Ela. isso. Tá. Ela tem que clicar Bom, no então, microfone. Márcia, cadê você? Sim, Etiana, a aula está gravada, tá? Depois vai estar disponível. Márcia, se você puder disponibilizar o seu som para poder perguntar, fique à vontade. Acho que ela não está online. Bom, Máximo, eu tenho uma questão que é aquela eterna briga, né? O paciente precisa usar a placa de Michigan, tem indicação, necessita da terapia, porém não se adequa. Não se adequa, ele não consegue de maneira alguma utilizar essa placa, você usa de vários recursos, você começa colocando uma dimensão vertical menor para depois ir acrescentando, enfim, tenta-se de tudo e ele não se adequa. Entre você não usar nada, e porque ele não se adequa, ou usar uma de acetato um pouco mais grossa, qual é a sua opinião? Entre não usar nada e usar de acetato, sem dúvida nenhuma que usa de acetato, né? Okay. Ela, como a gente falou antes, ela, na verdade, qualquer placa que você coloque, ela vai promover no início aquela redução de atividade muscular, né? Sim. Vai durar seus 3, 4 meses no início, que vai reduzir, e depois ele vai acabar apertando ou rangendo sobre essa placa, né? Uhum. O fato é que, na verdade, hoje, placa, ela cada vez menos ela vem sendo feita, né? E por que eu estou falando isso? Porque a importância da placa hoje é muito menor do que já foi no passado, né? No passado, assim, a gente considerava a placa como absolutamente imprescindível, né, para o tratamento. Hoje não. Por que hoje não? Porque hoje nós temos técnicas para
para reduzir essa contração muscular ao longo do dia e que, consequentemente, à noite, mesmo que ele tenha esse apertamento, não vai sobrecarregar tanto, né? Então, assim, por que eu quis dizer isso? Para dizer que ele não conseguiu se adaptar com a placa de Michigan? Sim, usa de acetato, porque, na verdade, a de acetato vai fazer uma proteção das estruturas dentárias, né? Então, isso está ótimo. Exatamente. Mas eu quero relativizar a importância da placa, né? Na verdade, a conversa, por isso que você vê que eu não foquei tanto a nossa conversa em só placa, né? Uhum. Porque hoje a placa ela já não se considera tão importante, ela já é mais relativa. Por quê? Porque hoje já se tem as técnicas para conseguir relaxar essa musculatura. Então, lembra que no começo eu falei que o apertamento, enfim, o bruxismo diurno, ele é muito mais deletério, ele é muito mais nocivo do que o noturno, né? Então, se você conseguir controlar o bruxismo diurno, toda essa parafunção do uso diurno, enfim, o acordado em vigília, quase que você não vai ter problemas, mesmo que ele esteja sem placa durante a noite, entendeu? Então, eu estou querendo com isso dizer, a placa é boa? Sim. Ela é bem-vinda? Sim. Ela é essencial? Não. Se não usar a placa, não tem tanto problema. Mas aí precisa ter o conhecimento para fazer o tratamento do diurno, né? Do acordado, né? Então, o como orientar, tal, que aí não dá para, em 30 minutos, passar, porque isso é uma pós-graduação, né, em cima disso, mas enfim. Sim. É isso. Então, sim, é útil, é bem-vinda, mas não é obrigatório se houver o controle do bruxismo em vigília. Ela vai fazer muito pouco efeito, ela vai dar pouca dor de cabeça, porque a própria cefaleia, o próprio desgaste dental, as próprias dores musculares, os próprios danos na articulação, porque também o bruxismo gera dano na articulação, todos eles só aparecem porque existe um acúmulo tanto do noturno como o diurno. Só que como o diurno é muito pior do que o noturno, né? Vamos falar noturno, mas enfim, do sono, como o do sono é muito, muito menos agressivo, então, se não usar a placa, não é tão grave assim. Entendi. Tá? Então, fica evidente que faz-se necessário uma aula, um curso mais profundo aí, né, Máximo? Vamos montar esse curso, né, Rada? Vamos fazer, com prazer. Para poder todo mundo poder treinar mais, discutir mais e aprender mais sobre esse assunto que sempre esteve em pauta, mas agora está muito latente. Tá mesmo. Não, eu faço com Alguém prazer. mais? Para mim é um prazer falar disso. Se alguém tiver depois mais alguma pergunta, também pode encaminhar para a Mara, lá na secretaria da PCD, e ela encaminha para o professor Máximo. E, Máximo, a gente quer te agradecer, em nome de toda a diretoria, por você ter aceito falar um pouquinho aqui com a gente, dividir seus conhecimentos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria falar desse assunto. E é uma De alegria verdade. estar conosco, né, Máximo? Com Você está certeza devendo uma absoluta. visita. Saudades, de verdade, saudades mesmo da PCD Pinheiros. De verdade, eu falo de coração mesmo. E nós de você. Deixa eu ver, tem mais alguém falando alguma coisa aqui? As pessoas estão agradecendo que a aula foi top, foi excelente, Obrigado. excelente palestra, muitas palminhas. Obrigada, Muito viu, obrigado. Máximo? Obrigado, eu que Obrigada a agradeço de todos coração. também, boa noite Obrigado a todo mundo. todos. Boa Obrigado a noite, pessoal todos. da diretoria. E até a próxima. Boa noite para todos. Obrigado, Boa obrigado, noite. Rose. Um beijo para você. Tchau, até. Tchau, até.